Deus virtutum convertere et Domine converte nos. Respice de celo et vide et visita vineam istam et protegeam quam plantavit dextera tuam. Illustra faciem tuam et salvierimus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. E se eu te dissesse que a frase mais curta de toda a Sagrada Escritura contém a chave para entender a sua dor mais profunda, que em apenas 3 simples palavras reside uma verdade tão profunda que tem o poder de santificar cada lágrima que você já derramou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amados filhos da Santa Igreja, hoje me dirijo a vocês não apenas como um pastor, mas como um companheiro, servo do corpo místico de Cristo, um sucessor indigno do apóstolo Pedro. Convido-os a contemplar comigo um dos mistérios mais humildes, mais humanos e mais comovedores do Santo Evangelho, as lágrimas de nosso Senhor Jesus Cristo. Do Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 35, et lacrimatus est Jesus. E Jesus chorou. Aqui está o versículo mais breve de toda a Escritura. E, no entanto, escondido em sua aparente brevidade, há um oceano de consolo divino, uma fonte de ternura eterna e uma luz guia para todos os que caminham na noite da dor. Pois se Deus chorou então, nossas lágrimas também têm um lugar sagrado no mistério de nossa redenção. O Verbo eterno, que é um em ser, com o Pai, o Alfa e o Ômega, aquele por quem todas as coisas foram feitas, comoveu-se tão profundamente que permitiu que lágrimas reais e humanas escorressem por seu rosto sagrado. Este único ato transforma tudo. Declara que nossas lágrimas não são um sinal de fraqueza ou derrota. Não são uma fonte de vergonha ou uma marca de abandono. Não, elas são algo muito mais poderoso. São orações líquidas. Sim, orações que a alma oferece quando as palavras não são mais suficientes. São gritos silenciosos que sobem como incenso ao céu. E Deus, o Deus que não é indiferente, o Deus que chorou por seu amigo Lázaro, por Jerusalém e por você, as recolhe. Como declara o salmista, tu recolheste minhas lágrimas em teu odre. Não estão elas registradas em teu livro. Salmo 56, 8. Estamos prestes a viajar para o próprio coração deste mistério. Mas antes de o fazermos, se esta mensagem já está falando à sua alma, deixe-me saber, digitando um único amém nos comentários abaixo. Isso me diz que estamos nesta peregrinação juntos. E eu prometo a você, fique até o final, porque a consolação final que Deus oferece para nossas lágrimas é uma revelação que você não vai querer perder, porque, amadíssimos irmãos e irmãs, Deus chorou. O Verbo eterno, que é consubstancial ao Pai, o Alfa e o Ômega, por quem todas as coisas foram feitas, comoveu-se ao ponto de deixar verdadeiras lágrimas escorrerem por seu santo rosto. E se Deus chorou então, nossas lágrimas também têm um lugar no mistério da redenção. Quando contemplamos os antigos vitrais das catedrais, observamos que cada imagem
tem uma linguagem: o sangue dos mártires, o pão dos pobres, a luz dos justos. Mas há um símbolo que raramente é retratado. E, no entanto, está sempre presente na vida dos santos: a lágrima. Sim, meus filhos, a lágrima é um sacramento não oficial da alma contrita. É o orvalho que cai do coração quando se abre diante de Deus. É o sal que purifica as feridas interiores. É a água que nutre as sementes da esperança. Elas não são um sinal de fraqueza ou derrota. Não são vergonha ou abandono. São orações líquidas, sim, orações que a alma reza quando as palavras já não são suficientes. São gritos silenciosos que sobem como incenso ao céu. E Deus, o Deus que não é indiferente, o Deus que chorou por seu amigo Lázaro, por Jerusalém, por você, as reúne em sua taça, como diz o Salmo no capítulo 56, versículo 8. Contaste os meus passos, põe as minhas lágrimas no teu odre. Neste tempo em que o ruído externo se tornou comum, em que a pressa domina as ruas e as redes, e em que a emoção é muitas vezes trivializada, peço-lhe, querida alma, que entre no silêncio sagrado do seu interior, onde o Espírito Santo habita como uma chama sutil. Nesse santuário secreto, onde você chora, às escondidas, onde ninguém mais entra, aí está Deus. Pois o Senhor não se manifesta apenas na grandeza dos milagres, mas também no tremor de um suspiro, na brisa suave de um coração partido. Como Elias no Monte Horebe, não o encontramos no fogo ou no terremoto, mas no sussurro tênue de uma lágrima autêntica. E assim, hoje do altar do mundo, eu digo a você: não esconda suas lágrimas, não negue sua fragilidade, não endureça sua alma. Deus não veio para os fortes, ele veio para os cansados, não para os orgulhosos, mas para os que tremem, não para os que riem na superfície, mas para os que choram nas profundezas. Santa Teresa de Jesus, essa grande doutora da Igreja, disse uma vez: derramar-se diante de Deus é rezar. E São Francisco de Assis, em sua luminosa humildade, chorava cada vez que pronunciava o nome de Jesus, com lágrimas ardentes que lhe queimavam os olhos. Quanto temos a aprender com os santos, quanta liberdade há em reconhecer que chorar por amor, por perda, por conversão, por temor, é entrar em comunhão com o coração transpassado do Redentor. Amado, irmão, amada filha do Altíssimo, as lágrimas que você derrama por aquele filho distante, aquelas que escorrem na noite quando a solidão te aperta, aquelas que você não conseguiu explicar no túmulo de um ente querido, aquelas que surgem ao contemplar a Eucaristia e se sentir indigno, todas elas têm valor aos olhos do Eterno. O mundo pode ignorá-las, os homens podem zombar delas, mas o céu as vê, e o Senhor do céu as transforma em graça. Permitam-me também falar da Santíssima Virgem, Maria, Mãe das Dores. Ela que esteve aos pés da cruz, que não gritou, que não se desesperou, mas chorou em silêncio, oferecendo cada lágrima como um feixe maduro no altar do sofrimento redentor. Cada vez que rezamos o rosário, meditamos nos mistérios dolorosos e, ao contemplarmos Jesus coroado de espinhos, açoitado, carregando a cruz,
podemos ver nos olhos de Maria aquelas lágrimas ocultas que nos sustentam nas nossas. Stabat Mater, dolorosa, lacrimosa. Ali estava ela chorando, oferecendo. Se ao menos compreendêssemos o poder de uma lágrima oferecida em comunhão com a cruz de Cristo, não como uma queixa vazia, mas como uma oração viva, não como desespero, mas como uma súplica confiante, não como fraqueza, mas como entrega. A liturgia da Santa Igreja nos ensina a chorar e a transformar esse choro em canto. Das Lamentações de Jeremias aos Salmos penitenciais, a alma chora, mas espera. Chora, mas adora. Chora, mas não desiste. Pois nossa fé não nega a dor. Ela a redime. Nesta jornada da vida, cada um carrega uma cruz invisível. Alguns a carregam com dignidade. E para alguns, tropeçam alguns, não aguentam mais e alguns choram. E é para eles, para você, que abrimos esta reflexão hoje. Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1. Se você ama reflexões espirituais, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Esta mensagem não é para os vitoriosos do mundo, mas para os de alma quebrantada, para aqueles que precisam saber que seu choro ecoa no céu. Para aqueles que ouviram, não chore mais. Como se chorar fosse uma falta para aqueles que precisam ouvir a voz do Senhor, que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Agora, fiéis amadíssimos, convido-os a continuar esta meditação à luz da palavra revelada e do magistério vivo da Igreja. Pois se Jesus chorou então, há uma mensagem oculta em seu choro, uma mensagem de compaixão, de encarnação, de redenção. Uma mensagem que exploraremos com profundidade bíblica e teológica. Meus filhos, quando a Escritura diz, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, e Jesus chorou, não é apenas um gesto humano, mas uma revelação teológica, uma manifestação do coração divino que pulsa com compaixão encarnada. Jesus chora diante do túmulo de Lázaro. Mas por que o Senhor, que tem poder sobre a morte, chora? Porque se ele sabia que ressuscitaria seu amigo, permite que seus olhos se umedeçam. Meus filhos, o choro de Jesus não é fraqueza, é amor. Não é incerteza, é ternura divina. Ele chora não apenas por Lázaro, mas por todos os que amam e perdem, por todos os que morrem, sem esperança, por todos os que sentem o abismo da ausência. Como afirma São Gregório Magno, o Senhor chorou visivelmente para que não temêssemos chorar por aqueles que amamos. Com seu choro, ele consagra o nosso. Com sua dor, ele abençoa nossas noites escuras. O mistério da encarnação não consiste apenas em Deus se tornar homem, mas em Deus assumir nossas lágrimas, aceitá-las, purificá-las e elevá-las ao trono do Pai. São Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, declara com força que Jesus Cristo não é um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, e acrescenta no capítulo 5, versículo 7, que com grande clamor e lágrimas ofereceu orações e súplicas àquele que o podia salvar da morte. Oh, que abismo de verdade! O Filho Eterno, em sua humanidade, orou com lágrimas,
E essas lágrimas derramadas no Getsêmani, no túmulo de Lázaro, na cruz, não foram estéreis, foram a semente da redenção. A fé católica não é uma ideologia, nem uma moralidade fria, nem uma doutrina abstrata. É uma relação viva com um Deus que chora conosco, que entra em nossa história, que se deixa tocar por nossa dor. No Catecismo da Igreja Católica, lemos no número 1521 que o sofrimento unido ao de Cristo se torna um meio de purificação e salvação para nós e para os outros. E isso inclui as lágrimas. Quando choramos com fé, nossas lágrimas se tornam oferendas. Não são mais lamentos vazios, mas sacrifícios vivos, unidos ao santo sacrifício do altar. A lágrima do pai, angustiado, da mãe, enlutada, do jovem ferido, do idoso, esquecido, todas elas, quando oferecidas a Deus, se tornam incenso de salvação. Como ensinou Santa Teresa, Benedita da Cruz, Edith Stein, não aceite nenhum sofrimento sem oferecê-lo. Toda dor tem um lugar no plano de Deus. Permitam-me agora deter-me um momento na dimensão litúrgica e sacramental das lágrimas, pois não se trata apenas de emoções ou sentimentos humanos, mas de uma resposta espiritual ao mistério de Deus. Quando contemplamos a Eucaristia com devoção, quando nos ajoelhamos diante do Santíssimo Sacramento, é natural que as lágrimas escorram, não porque estamos tristes, mas porque a alma reconhece a presença real de Jesus e nesse reconhecimento se rende. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, dizia que a lágrima nascida diante do sacrário é a assinatura de uma alma tocada pela graça. Quantos santos choraram ao receber a Sagrada Comunhão? Quantos mártires choraram em seus momentos finais, não por medo, mas por amor? Ó, quantas freiras escondidas, frades silenciosos, almas humildes derramaram lágrimas que mudaram o curso da história, sem que o mundo soubesse. E, no entanto, hoje, vivemos em tempos em que o choro é suprimido, a sensibilidade é ridicularizada e a frieza é celebrada como maturidade. Mas não era assim nos dias dos primeiros cristãos. Não era assim na vida dos padres do deserto. Não era assim na tradição viva da Igreja, pois a alma que não chora ainda não foi transpassada pelo amor. Santo Agostinho escreveu com fogo: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, e tu estavas dentro de mim, e eu estava fora, e me lançava sobre as coisas belas que criaste, e então chorei. O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, nos lembra que nada de verdadeiramente humano deixa de encontrar eco no coração dos discípulos de Cristo. E isso inclui o choro, a dor e a compaixão. Se este vídeo tocar seu coração, clique no like e compartilhe com quem precisa ouvir esta mensagem. Jesus não veio para eliminar as lágrimas, mas para lhes dar um sentido. E esse sentido é o amor redentor. Na cruz, as lágrimas se tornam sangue, e o sangue se torna salvação. Assim, tudo o que é oferecido é elevado, tudo o que é entregue com fé é transformado em graça. A tradição também nos ensina que a Santíssima Maria é a mãe dos que choram. Em cada aparição de Lourdes, a Fátima de La Salette, a Akita, a Virgem chora. Ela chora por seus filhos perdidos pelos pecados do mundo
porque ama, e suas lágrimas são um espelho das nossas. Não há oração mais poderosa do que aquela que flui de um coração partido, unido às lágrimas de Maria. É por isso que o rosário, tão desprezado por alguns modernos, é uma corrente de rosas lacrimosas oferecidas com amor à mãe que nunca nos abandona. Ao contemplar as lágrimas de Cristo e de sua mãe, não podemos deixar de perguntar: minhas lágrimas importam? Elas têm sentido? E a resposta é sim. Em Cristo, tudo tem sentido, até o sofrimento, até o choro, até o silêncio noturno de quem não sabe rezar, mas deixa cair uma lágrima e diz por dentro: Senhor, tende piedade. São João Paulo II escreveu em sua carta apostólica Salvifici Dolores que no sofrimento se esconde uma força particular que aproxima interiormente o homem de Cristo. E se assim, é então, em nossas lágrimas, habita um poder espiritual que nos transforma. Não chore sozinho. Chore com Cristo, chore em seu coração. Chore e deixe-se consolar. Pois o Espírito Santo, como nos ensina São Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 26, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, que ternura infinita! O próprio Deus reza dentro de você mesmo quando você não aguenta mais. Ele chora em você, por você, com você. Amado filho da Igreja, hoje te convido a olhar tuas lágrimas com novos olhos, não como erros a serem suprimidos, não como manchas a serem escondidas, mas como pérolas que Deus recolhe com infinita ternura. Ofereça suas lágrimas, consagre-as, apresente-as na missa, veja-as não com vergonha, mas com fé. Bem-aventurados os que choram, pois Jesus chorou. E você, ao chorar, se une à sua paixão, tornando-se um com o homem das dores, familiarizado com o sofrimento, como diz Isaías, no capítulo 53, versículo 3. Agora, se você está pronto, convido-o a dar mais um passo nesta peregrinação interior. Amados filhos da Santa Igreja, desde os tempos antigos, Deus falou ao coração do homem, não apenas através de mandamentos ou dogmas, mas através de imagens vivas, histórias sagradas, parábolas que ocultam mistérios. O próprio Jesus, o Mestre, por excelência, escolheu falar do céu com palavras terrenas. Uma semente, uma ovelha, uma moeda, uma lâmpada, uma lágrima. Assim como o vinho se torna sangue na Santa Missa, o ordinário se torna extraordinário quando tocado pela graça. E assim, caríssimos filhos, nesta parte de nossa meditação, desejo conduzi-los ao terreno fértil das narrativas simbólicas, onde as lágrimas se tornam um sacramento interior e onde cada história reflete uma verdade eterna. Convido-os a abrir juntos os olhos da alma, como os vitrais de uma catedral se abrem ao amanhecer. Havia uma vez uma menina que costumava visitar uma pequena capela todas as tardes. Ela se ajoelhava sozinha em silêncio e, sem pronunciar uma única palavra, deixava cair uma lágrima. Não rezava com os lábios, não segurava um rosário nas mãos, não cantava salmos. Simplesmente sentava-se diante do Santíssimo Sacramento e chorava. O pároco, notando sua presença diária, aproximou-se uma tarde
e perguntou: "O que você diz ao Senhor, minha filha?" Ela respondeu: "Nada, padre, apenas venho chorar em sua presença. Ele já entende tudo." E aquele padre homem, de fé profunda, nunca mais a interrompeu. E cada vez que a via entrar, ajoelhava-se também, sabendo que estava testemunhando uma oração silenciosa, mais poderosa que 1000 palavras. Pois no mundo espiritual há lágrimas que dizem mais que discursos, mais que homilias, mais que tratados teológicos. Aquela menina, sem saber, vivia uma forma de adoração eucarística que só os humildes podem compreender. São José, esposo de Maria, protetor do Redentor, era um homem de silêncios, mas também de lágrimas ocultas. O Evangelho não relata suas palavras, mas o Espírito nos permite imaginar suas emoções. Quem pode negar que este homem justo não chorou ao ver sua esposa grávida, sem ainda compreender o mistério? Quem pode pensar que sua alma não se partiu ao procurar abrigo para sua família e encontrar apenas rejeição? Quem pode supor que não derramou lágrimas quando perdeu o menino Jesus no templo por 3 dias? São José era um homem que chorava, mas nunca sem fé. Chorava como os santos choram, com total abandono à vontade de Deus, com os olhos fixos na promessa, não no problema. E assim, a Igreja o honra como o guardião de nossos lares, de nossos silêncios, de nossas lágrimas, oferecidas com esperança. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, chorou por anos pela conversão de seu filho. Suas lágrimas não foram estéreis. Cada uma caía como uma gota no coração inquieto do jovem brilhante, mas rebelde. E quando Santo Agostinho finalmente se converteu e foi batizado, ele disse de sua mãe: "Não há como contar as lágrimas que ela derramou por mim diante de ti, Senhor." E Santo Ambrósio, seu guia espiritual, disse-lhe uma vez: "Uma mãe que chorou assim por seu filho não pode ver seu pedido sem resposta. Não saia antes do final, há uma surpresa especial esperando por você no último minuto." Hoje, toda mãe que reza com lágrimas por seus filhos rebeldes, solitários, perdidos ou frios, caminha nos passos de Santa Mônica, e suas lágrimas são preciosas como incenso no céu. O céu ouve as mães que choram. Nos escritos de Santa Faustina, Kowalska apóstola da Divina Misericórdia, o Senhor Jesus disse-lhe: "Teu choro é mais doce para mim do que o canto dos anjos." Ela, muitas vezes, incompreendida, doente, sozinha, prostrava-se na capela do convento e oferecia suas lágrimas pelos pecadores. E o Senhor revelou-lhe que cada lágrima oferecida com amor movia seu coração a derramar mais graças sobre o mundo. Que consolo! Saber que mesmo quando o mundo não compreende nosso choro, o coração de Cristo o transforma em misericórdia. Houve uma vez, segundo a tradição, uma mulher em Roma que sofria profundamente pela perda de seu filho na guerra. Durante meses, ela visitava a igreja de Santa Maria Maggiore e se prostrava diante do ícone de Salus Populi Romani, suplicando por consolo. Uma tarde, enquanto chorava amargamente, sentiu como se uma voz doce falasse à sua alma: "Você não está sozinha. Eu também perdi um filho e o ofereci por você." Aquela mulher entendeu então que suas lágrimas não eram desperdiçadas, mas assumidas pela Mãe Dolorosa, a Virgem, que não fugiu do Calvário, que permaneceu.
E a partir daquele dia, ela não chorou mais com desespero, mas com esperança. Chorar com Maria é chorar com fé. Lembremo-nos também da parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se orgulhava de não chorar, de cumprir a lei com perfeição. Mas o publicano, batendo no peito, apenas dizia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 13: Ó Deus, tende piedade de mim, pecador. E Jesus declara que este último voltou para casa justificado. E o que o publicano tinha? Um coração contrito, quebrantado, capaz de chorar por sua miséria. Há orações que sobem, não por sua beleza, mas por sua autenticidade. Há lágrimas mais poderosas que ladainhas frias. Quando a alma reconhece sua pequenez e derrama lágrimas de arrependimento sincero, o céu se abre. Não nos esqueçamos de Maria Madalena, a mulher que entrou na casa do fariseu, quebrou o frasco de alabastro com perfume e com suas lágrimas lavou os pés do Senhor. Ela não fez discursos, não ofereceu argumentos, apenas chorou. E Jesus, olhando para ela com ternura divina, disse no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 47: Seus muitos pecados são perdoados, porque ela muito amou. Amados, chorar por amor é um ato de fé. Lágrimas de arrependimento são a água batismal da alma adulta. Madalena foi transformada pelo choro. Ela não foi rejeitada, foi elevada. Há também um símbolo profundo no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. O fim da história não é o choro, mas a consolação eterna. Mas esta promessa não significa que as lágrimas de hoje sejam inúteis. Pelo contrário, são necessárias para que a alma amadureça na esperança. Assim como a terra precisa de chuva para dar frutos, o coração precisa de lágrimas para se abrandar, purificar e se entregar a Deus. Não há santidade sem compaixão, não há compaixão sem feridas, e não há feridas sem lágrimas. Mas com Cristo, toda ferida se torna um canal de graça. Os grandes místicos, como São João da Cruz, falavam do choro na noite escura da alma, aqueles momentos em que a alma não sente a Deus, quando tudo parece silêncio e ausência, e ainda assim continua a amar. E esse choro é puro, porque não busca recompensa, apenas fidelidade. As lágrimas dos místicos são pérolas escondidas que sustentam o mundo em oração. Pois a alma que chorou em silêncio com Deus é aquela que pode consolar os outros. E o que diremos das lágrimas dos pobres, aqueles sem voz, sem consolo humano, sem justiça? As lágrimas dos marginalizados, dos migrantes, dos doentes anônimos, das crianças abandonadas. Estas lágrimas clamam ao céu. E como disse o Santo Padre Bento XVI, Deus não é indiferente ao clamor dos pequenos. Em cada lágrima invisível para o mundo, há uma súplica que o céu recolhe. E assim, amados filhos, caminhamos juntos pelo caminho simbólico das lágrimas santas. Vimos a menina na capela, São José em seu silêncio, Santa Mônica em sua perseverança, Santa Faustina em sua adoração, a mulher romana em sua dor, Madalena em sua entrega, o publicano em seu arrependimento, os místicos em sua noite
os pobres em seu gemido. Todos eles nos mostram que as lágrimas não são ruína, mas semente, não um sinal de quebrantamento, mas um prelúdio da ressurreição, não o fim, mas o limiar de um encontro mais profundo com Deus. Quer mais inspirações como esta? Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora, com nossas almas abertas por essas imagens, convido-os a continuar juntos, pois o mistério que contemplamos não é apenas para ser meditado, mas para ser vivido. E assim, devemos ver como este ensinamento se traduz em ação, em oração, na vida diária, em testemunho. Amadíssimos filhos da Santa Igreja, depois de termos contemplado a profundidade espiritual do choro de Cristo e de termos percorrido os caminhos simbólicos onde as lágrimas se tornaram sinais de redenção e consolação, devemos agora deter-nos no lugar onde esta revelação verdadeiramente se encarna na vida cotidiana do cristão. Pois não basta compreender que as nossas lágrimas têm valor. Devemos também viver com a certeza de que estão unidas ao mistério da cruz e assim nos chamam a uma transformação concreta, visível e perseverante. Muitos se perguntam: como posso eu, na minha simples rotina, no meu humilde lar, nas minhas tarefas comuns, nas minhas provações silenciosas, fazer com que as minhas lágrimas não sejam em vão? A resposta não está no barulho do mundo, nem nas soluções rápidas que a sociedade oferece. Está em voltar ao coração do Evangelho, ao centro da vida sacramental, aos pilares que sempre sustentaram os santos, a oração constante, a graça santificante, a comunhão com os santos, o sacrifício oferecido, o perdão concedido, a esperança sustentada, a Eucaristia adorada. Comece, meu filho, voltando à oração de coração, não com pressa, não por obrigação, mas como quem se apresenta diante do amado com toda a sua alma, as suas misérias, as suas feridas. Se as lágrimas brotarem enquanto você reza, não as contenha. Se não vierem, não as force, pois a oração não se mede pelas lágrimas ou emoções, mas pela verdade interior. Rezar é apresentar-se diante de Deus como você é, sem máscaras, sem desculpas, sem defesas. É a alma nua diante do Criador. E quando se reza assim, até o silêncio se torna um cântico. Faça do Santo Rosário o seu companheiro diário. Medite em cada mistério, não como uma história passada, mas como uma luz presente que ilumina o seu caminho. Em cada Ave Maria, ofereça uma lágrima. Em cada Pai Nosso, ofereça uma intenção. Em cada glória ao Pai, proclame a sua esperança. A Santíssima Virgem recolhe cada oração como recolhe cada lágrima. Ela, a Mãe das Dores, sabe o que é sofrer, em silêncio, esperar junto a uma cruz, confiar, quando tudo parece perdido. E assim, nenhuma oração a Maria é jamais em vão, pois, como em Caná, ela intercede, como no Calvário, ela permanece, como no Pentecostes, ela fortalece. Participe da Santa Missa como se fosse a sua primeira, a sua única, a sua última missa. Quando o sacerdote levantar o cálice, una ali as suas lágrimas. Quando o pão for partido, una ali as suas perdas. Quando a palavra for proclamada, deixe que essa palavra
o lave por dentro. Pois a missa não é uma cerimônia, é o sacrifício vivo de Cristo por você. E se você se unir a esse sacrifício, até mesmo os seus sofrimentos mais ocultos se tornam fecundos. Receba a Sagrada Comunhão com humildade. E se não puder receber sacramentalmente, faça-o espiritualmente com fome do céu. Pois nesse momento, a alma e Deus se fundem num mistério de amor que ultrapassa todo o entendimento. Busque também com sinceridade e constância a graça do sacramento da confissão, pois há lágrimas que brotam do arrependimento e estas são as mais puras. Quando alguém se ajoelha diante do confessor, não está diante de um homem, mas diante do Cristo misericordioso. E quando as lágrimas surgem, nesse momento, não são fraqueza, mas redenção. São João Vianney dizia que o confessor é como um médico, e as lágrimas são o sinal de que a ferida começa a cicatrizar. Não tenha medo de chorar no confessionário. Não tenha medo de mostrar a sua miséria, pois Deus não se escandaliza com as suas quedas. Ele se alegra com o seu regresso. Em sua casa, faça dela um santuário. Você não precisa de riqueza ou grandeza, apenas um canto para a oração, uma imagem abençoada, uma Bíblia aberta, um coração disposto. Que as suas lágrimas não sejam derramadas diante de uma tela vazia, mas diante do crucifixo. Que não sejam absorvidas por uma rotina sem sentido, mas oferecidas com fé. Reúna a sua família, mesmo que por 5 minutos, e reze apesar das distrações, apesar do cansaço, apesar da aparente futilidade. Reze, pois, cada ato de oração familiar é uma chama que ilumina gerações. Sirva o seu próximo. Não espere grandes oportunidades. Comece por ouvir. Há tantos que choram em segredo, e uma palavra sua pode ser um bálsamo. Há tantos que perderam a fé, e o seu testemunho pode ser luz. Não minimize o poder de um sorriso, de uma visita, de uma oração silenciosa por quem sofre. Ofereça por aqueles que estão sozinhos, por aqueles que perderam a esperança. Una a sua dor à deles, e você verá a sua própria aliviar, pois a dor partilhada se torna comunhão. E quando a noite cair, quando você estiver sozinho e a sua alma se sentir pesada, olhe novamente para o crucifixo. Lembre-se de que você não está sozinho, que o homem das dores também chorou, e que essas lágrimas, unidas às suas, são fonte de graça. Não busque consolo apenas nos homens, pois o consolo do mundo passa, mas o de Deus permanece. Aprenda a chorar com Deus, a chorar nele, a chorar com esperança. Recorde as palavras de São Paulo. Também nos gloriamos nos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz a perseverança, e a perseverança produz o caráter. E o caráter produz a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Esta é a alquimia do céu, transformar lágrimas em pérolas, sofrimento em redenção, a cruz em ressurreição. Deixe um comentário dizendo Amém. Se você acredita que Deus transforma lágrimas em bênçãos, e assista até o fim para uma revelação incrível. Não viva em estado de queixa constante, viva em estado de graça. Isso significa viver reconciliado com Deus, com os seus irmãos
consigo mesmo. E isso começa com a humildade. A alma que vive em graça, mesmo em meio à dor, tem paz. Mesmo em meio ao choro, tem esperança. Pois sabe que tudo tem um propósito, que tudo está nas mãos do Pai. E que cada lágrima oferecida é uma semente de glória. E se alguma vez sentir que não aguenta mais, lembre-se de Jesus no jardim do Getsêmani. Ele também sentiu angústia, ele também caiu por terra, ele também suou sangue. Mas ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E nesse ato, ele redimiu o mundo. Você também pode dizê-lo mesmo em meio às lágrimas, mesmo sem entender, mesmo com o coração partido. Pois a fé não é entender tudo, é confiar em tudo. Finalmente, viva com os olhos fixos na eternidade. Não coloque a sua esperança no que perece. Não meça a sua vida pelos sucessos humanos. Meça-a pela sua fidelidade a Deus. As lágrimas desta terra são passageiras, mas cada uma oferecida com amor será eternamente consolada, como o Senhor prometeu no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E essa consolação não será superficial, será total, eterna, divina. E assim, amadíssimo filho da Igreja, convido-o hoje a não mais fugir das suas lágrimas, a não mais escondê-las, mas a oferecê-las uma a uma ao cálice do Senhor, a deixá-las cair sobre a terra como sementes de uma nova primavera. Pois as suas lágrimas têm valor não em si mesmas, mas porque foram tocadas pelo choro de Deus. E se Jesus chorou, então você também pode chorar e ser santificado. Caríssimos filhos do coração eucarístico de Jesus, chegamos ao limiar final desta peregrinação espiritual. Contemplamos o mistério das lágrimas de Cristo, percorremos o caminho dos santos que souberam chorar. Com esperança, desvendamos os símbolos eternos que Deus semeou no choro da alma humana. E reconhecemos que em nossa vida diária, cada lágrima pode se tornar uma oração, um altar, uma semente do céu. Mas agora, como um bom pastor que guia seu rebanho às pastagens da graça, desejo elevar uma súplica ardente, um chamado firme, um convite nascido do amor do Pai, que ecoa através dos séculos com uma voz de misericórdia. Converte-te, alma querida, volta para a casa do Pai, consagra o teu choro, abandona-te nos braços daquele que também chorou por ti. Pois há algo que o mundo moderno tentou apagar: o sentido do pecado. Dizem-nos que chorar é fraqueza, que o arrependimento está ultrapassado, que quebrar por dentro é sinal de fracasso. Mas a Santa Igreja ensina que a alma que reconhece sua necessidade de Deus e se humilha em sua presença com lágrimas verdadeiras, essa alma está mais perto do reino do que 1000 justos que não choram. Como o filho pródigo que, voltando para casa, ainda cheirando a derrota, foi abraçado por seu pai sem repreensão. Como São Pedro, que depois de negar o Senhor, saiu e chorou amargamente e foi restaurado com ternura. Como Maria Madalena, que com perfume e lágrimas foi recebida na intimidade do coração divino. Se você também, se hoje você decidir voltar, se hoje você deixar suas lágrimas fluírem com sinceridade, encontrará a consolação eterna. Não viva mais escondendo sua dor
Não se acostume a reprimir sua alma. Não acredite que sua fragilidade ofende a Deus. Ele é o médico do coração ferido, o consolador dos que choram, o bom pastor que busca a ovelha perdida. Volte para os sacramentos, volte para a oração de coração, volte para o silêncio que lhe permite ouvir o sussurro do Espírito. E se você não sabe como fazê-lo, se não tem mais forças para grandes discursos, então, simplesmente ajoelhe-se e deixe uma lágrima falar por você. Que essa lágrima seja o seu Pai Nosso, que essa lágrima seja o seu ato de contrição, que essa lágrima seja a sua oferta pascal. Deus não despreza um coração contrito e humilhado. Deus ouve, abençoa, restaura e acende o que o mundo apagou. É hora, filhos da luz, de abandonar a máscara da autossuficiência. É hora de se deixar tocar pela graça, como a terra é tocada pela chuva. É hora de dizer sim ao Espírito Santo, que deseja fazer florescer de suas lágrimas a flor da conversão. E essa conversão não é um evento único. É uma caminhada diária, muitas vezes em meio a lágrimas, mas sempre com esperança. É um renascimento interior, que começa nos lugares mais escondidos e termina transformando tudo o que é visível. Hoje, aqui e agora, diante desta palavra viva que tocou sua alma, convido-o a consagrar suas lágrimas ao Sagrado Coração de Jesus. Que elas não sejam mais um sinal de abandono, mas de confiança. Que não mais o isolem, mas o unam ao corpo místico de Cristo. Pois quando se chora com fé, não se está sozinho. A Virgem Maria, Mãe da Igreja, chora com você. São José, protetor da Igreja Universal, chora com você. Toda a comunhão dos santos chora com você. E essas lágrimas, oferecidas com humildade, se tornam luz. Para os outros, se tornam um rio que purifica a família. Se tornam uma fonte que rega o deserto do seu próximo. Se tornam um reflexo da compaixão de Deus no meio do mundo. Nesta hora, o Senhor não exige de você grandeza. Ele pede abertura, sinceridade, que você lhe ofereça. Aquela lágrima que escorre em silêncio. Aquele grito interior que você nunca falou em voz alta. Aquela ferida que você escondeu por anos. Hoje, aqui é possível começar de novo. É possível chorar, mas desta vez, não com desespero, mas com fé. Com fé que Deus transforma, com fé que Deus restaura. Com fé que por trás de cada lágrima existe uma graça oculta. Pois, como dissemos e repetimos com voz firme e coração ardente, Jesus também chorou. E se ele, sendo Deus, não temeu mostrar vulnerabilidade, você também não deve temê-la. Pois nesse gesto de verdade, nasce a mais profunda comunhão com Ele. Quero que você imagine por um momento Cristo no jardim do Getsêmani, sozinho, à noite, angustiado, sabendo o que está por vir, e ainda assim, Ele não foge. Ele não reprime sua dor. Ele a apresenta ao Pai. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essas palavras são a escola perfeita da lágrima oferecida. Pois não é o mesmo chorar com raiva do que chorar com abandono, chorar com orgulho do que chorar com obediência. No Getsêmani, Jesus chorou com confiança, e essa confiança abriu a porta para a ressurreição. Hoje você também pode entrar no seu próprio Getsêmani e dizer: Senhor, aqui está a minha dor,
Aqui está, a minha lágrima, seja feita a tua vontade. E se você achar difícil rezar, se sentir sua alma seca, se até as lágrimas não vierem mais, não se desespere. Às vezes, Deus permite a secura para nos purificar, para nos ensinar a amar sem sentir. Nem todo choro é visível. Existem lágrimas que só Deus vê, lágrimas interiores, lágrimas que doem na alma. E essas, meus filhos, são as que estão mais perto do céu. Pois onde a alma permanece fiel, sem consolação sensível, ali o Espírito age com maior força. Ali se forjam os santos, ali nascem os milagres silenciosos. Neste momento sagrado, convido-o a uma oração de consagração. Não uma mera fórmula, não uma rotina, mas um ato profundo, como uma lágrima elevada ao céu, como um suspiro que toca o coração do Pai. Que seja a sua resposta ao chamado do Senhor que chorou com você desde o início. Senhor Jesus, pela intercessão de vossa Santa Mãe, a Virgem Maria, e do glorioso São José, guiai meus passos ao vosso sagrado coração. Recebei minhas lágrimas, meus medos, meus silêncios. Purificai minha alma de tudo o que me separa de vós. Fazei de minha vida uma oferenda agradável ao Pai. Ensinai-me a chorar com fé, a esperar com confiança, a amar sem medida. Ofereço-vos meu sofrimento, minhas perdas, minha história. Uno tudo à vossa cruz, deixo tudo em vossas santas mãos. Não me deixeis sozinho, não me solteis mesmo que eu não vos possa ver, mesmo que eu não vos possa sentir. Sei que estais aí. Dai-me a graça de perseverar até o fim. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus caríssimos filhos no coração eucarístico de Jesus, chegamos agora ao limiar final de nossa peregrinação espiritual. Permanecemos maravilhados diante do profundo mistério das lágrimas de Cristo. Percorremos o caminho sagrado dos santos que aprenderam a chorar com esperança inabalável. Deciframos os símbolos eternos que Deus semeou no próprio tecido da dor da alma humana e trouxemos esta revelação para o humilde santuário de nossas vidas diárias, reconhecendo que cada lágrima pode se tornar uma oração, um altar, uma semente do céu. Mas agora, como um pastor cujo único desejo é guiar seu rebanho para as pastagens restauradoras da graça, devo elevar um último e fervoroso apelo. Devo emitir um chamado firme e amoroso, um convite que nasce do próprio coração do Pai e ecoa com a voz da misericórdia através dos séculos. É um chamado que pode mudar não apenas o seu dia, mas a sua eternidade. E é este: convierte-te, alma querida. Volte, alma amada. Imploro-lhe
volte para a casa do Pai. Consagre a sua dor. Abandone-se completamente nos braços daquele que chorou por você muito antes de você derramar a sua primeira lágrima. Há uma mentira devastadora que o mundo moderno tem trabalhado incansavelmente para gravar em nossos corações o apagamento do significado do pecado. Dizem-nos implacavelmente que chorar é uma fraqueza, que arrepender-se é arcaico, que estar quebrado por dentro é um sinal de fracasso. Vendem-nos um falso evangelho de positividade implacável, de força inabalável, de uma autossuficiência que não precisa de um Salvador. Mas a Santa Mãe Igreja, em sua sabedoria atemporal, ensina-nos exatamente o oposto. Ela nos ensina que a alma que reconhece sua necessidade desesperada de Deus é a alma que quebra seu orgulho e se humilha em sua presença com lágrimas genuínas e sinceras. Essa alma está mais perto do reino dos céus do que 1000 homens justos que se esqueceram de como chorar. Não deixe seu coração ser enganado pela fria ilusão de força do mundo. A verdadeira força não é a incapacidade de ser quebrado. É a coragem de levar seus pedaços quebrados ao pé da cruz. Este é o caminho da nossa salvação, pavimentado não com arrogância, mas com as santas lágrimas do arrependimento. Olhe para o filho pródigo. Lembre-se de como ele viajou de volta, ensaiando um discurso de indignidade, cheirando a derrota e vergonha. E o que ele encontrou? Não uma palestra, não uma lista de suas falhas. Ele encontrou seu pai correndo para abraçá-lo e silenciar sua confissão com um beijo de acolhimento incondicional. Sua quebra foi a própria chave que abriu a porta da casa de seu pai. Olhe para São Pedro, a rocha que em seu momento de maior fraqueza humana negou o Senhor, não uma, mas 3 vezes. E quando o galo cantou e os olhos de Jesus encontraram os seus, o que ele fez? O Evangelho nos diz que ele saiu e chorou amargamente. Essas lágrimas não foram seu capítulo final. Foram as primeiras palavras de sua restauração. Foram as águas dolorosas e purificadoras que lavaram sua alma, preparando-o para receber a terna pergunta do Senhor após a ressurreição. Tu me amas. Sua queda seguida de suas lágrimas tornou-se o fundamento de um amor mais profundo, mais humilde e mais profundo. E olhe com terna reverência para Maria Madalena. Ela, que era conhecida por seu pecado, ousou entrar na casa do fariseu, quebrar o vaso de alabastro e lavar os pés de Nosso Senhor, não com água, mas com o dilúvio de suas lágrimas, secando-os com seus próprios cabelos. Ela não ofereceu nenhum discurso teológico, nenhum argumento racional para sua dignidade. Ela simplesmente chorou. Ela chorou de um coração transbordando de tristeza por seu passado e de um amor explosivo por seu Salvador. E Jesus, olhando para ela com uma ternura que escandalizou os orgulhosos, não a condenou. Ele a defendeu. Ele a elevou. Ele declarou: muito lhe foi perdoado, porque ela muito amou. E as suas lágrimas de arrependimento foram o batismo de sua alma adulta, transformando-a de pecadora em apóstola dos apóstolos. Se é isso que Deus faz com as lágrimas de um filho pródigo, um apóstolo caído e uma mulher arrependida, o que você acha que ele quer fazer com as suas? Não viva mais um dia escondendo sua dor atrás de uma máscara de competência.
Não se acostume ao silêncio sufocante de uma alma reprimida. Não acredite na mentira de que sua fragilidade ofende a Deus. Ele é o médico divino do coração ferido, o consolador dos que choram, o bom pastor, que deixa as 99 para encontrar a ovelha perdida que está chorando no deserto. Eu lhe imploro, volte aos sacramentos. Volte à oração de coração. Volte ao silêncio sagrado, onde você pode finalmente ouvir o sussurro do Espírito Santo. E se você não sabe como começar, se sua alma se sente tão seca e cansada que você não tem mais forças para grandes discursos ou orações eloquentes, então simplesmente ajoelhe-se. Ajoelhe-se onde você está e deixe uma única lágrima falar por você. Que essa única lágrima seja seu Pai Nosso. Que essa única lágrima seja seu ato de contrição. Que essa única lágrima seja sua oferta pascal. Pois como o salmista nos assegura, um coração contrito e humilhado, ó Deus, não desprezareis. Deus ouve, Deus abençoa, Deus restaura e reacende o que o mundo extinguiu. E assim agora, neste momento sagrado, com nossas almas desnudas por estas verdades, quero convidá-lo a fazer algo concreto. Convido-o a rezar uma oração de consagração comigo. Que não seja uma mera fórmula ou uma rotina. Que seja um ato profundo de sua vontade, uma oferenda tão real quanto uma lágrima elevada ao céu, um suspiro que toca o próprio coração do Pai. Que esta seja a sua resposta ao chamado do Senhor, que chorou com você desde o início. Oremos. Senhor Jesus, pela poderosa intercessão de vossa Santa Mãe, a Virgem Maria e do glorioso São José, peço-vos que guieis os meus passos em direção ao vosso sacratíssimo coração. Venho diante de vós agora e ofereço-vos tudo. Recebei as minhas lágrimas, os meus medos, as minhas ansiedades e os meus silêncios. Purificai a minha alma de tudo o que me separa de vós. Fazei da minha vida uma oferenda agradável ao Pai. Ensinai-me, Senhor, a chorar com fé, a esperar com confiança e a amar sem medida. Entrego-vos o meu sofrimento, as minhas perdas, a minha história inteira. Uno tudo à vossa cruz. Deixo tudo em vossas santas mãos. Não me deixeis sozinho. Não me solteis mesmo quando não vos posso ver, mesmo quando não vos posso sentir, pois sei que estais aí. Dai-me a graça de perseverar até o fim. Amém. E agora rezemos juntos com as palavras que nosso próprio Salvador nos deu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E peçamos a intercessão de nossa Mãe Santíssima, que conhece o significado das lágrimas santas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus amados filhos, não deixem que este sermão permaneça apenas em seus ouvidos. Deixem que se torne carne em sua alma. A partir deste dia, que suas lágrimas não sejam mais um sinal de derrota, mas de redenção. E que vocês saibam
com uma certeza inabalável e eterna que Jesus chorou e, portanto, suas lágrimas têm um valor infinito. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde este consolo para si. Pense em uma pessoa em sua vida que está passando por uma noite de dor e compartilhe esta mensagem de esperança com ela. Seja o vaso do consolo de Deus para outro. E agora, que a paz de Cristo habite em seus corações e que a Virgem Maria, Mãe das Dores, os abrace em cada noite de choro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.